Saudações filosóficas! Nós estamos aqui para um papo especial, portanto seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse papo é sobre 5 pensadores negros fundamentais para que você possa compreender a vida em sociedade, para que você possa compreender uma série de estruturas que fazem parte do nosso cotidiano e que acabam gerando algumas tensões e conflitos e sérios problemas também. Fazer uma seleção como essa não é uma tarefa das mais fáceis, porque qualquer seleção a gente vai perceber que, enfim, você vai achar que alguém ficou de fora, que alguém deveria estar nessa lista. Então eu utilizei como critério, pensadores que não apenas têm uma grande importância dentro e fora do meio acadêmico, mas que foram pensadores que foram importantes para a minha formação, tanto na universidade quanto na minha atuação profissional. São pensadores que eu tive contato com algumas obras que, por sinal, eu vou recomendar pelo menos uma obra de cada um desses ícones, certo? Nesse sentido também é importante que você coloque nos comentários alguém que você sentiu falta, e aí de repente a gente faz uma parte 2 desse vídeo, o que também vai ser bem legal. A ideia de fazer o vídeo, por sinal, ela vem de uma série de buscas que os estudantes vêm fazendo, alunos, ex-alunos, muitas vezes vêm me perguntar sobre pensadores contemporâneos, sobre grandes pensadoras e, mais recentemente, alguns alunos também, nos últimos anos, vem perguntando sobre essa questão da representatividade acadêmica dos negros. Enfim, sem mais delongas, vamos direto para essa lista e para as indicações das respectivas obras. Então, vamos lá, solta a vinheta. Para abrir essa lista, nós vamos trazer um pensador que nasceu em Camarões no ano de 1957 e que alcançou o seu título de PhD em História pela Universidade de Sorbonne. Estamos falando de Achille Mbembe, que, diga-se de passagem, tem vídeos sobre ele aqui no canal e aí você pode conferir, que sempre eu estou colocando os cards aqui para que você possa ter acesso a esses conteúdos. Achille Mbembe procura discutir, em especial, a história da África, o pós-colonialismo e os seus impactos para a vida em sociedade na contemporaneidade. Ele é autor do conceito de necropolítica, onde ele vai falar sobre essa política de morte, que seria um estágio extremamente avançado do domínio do Estado sobre determinados grupos. Diga-se de passagem, ele dialoga muito com Foucault e ele acaba estabelecendo uma ampliação do conceito de biopoder elaborado por Michel Foucault. Além da obra, que, enfim, carrega aí o seu principal conceito, ou mais discutido nos últimos tempos, necropolítica, nós temos uma outra obra que eu recomendo, que é Crítica da Razão Negra. Então fica aí a recomendação. A segunda personalidade negra que nós vamos indicar aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Angela Davis, filósofa que ficou muito famosa também por ter feito parte do movimento negro norte-americano, dos Panteras Negras, e por ter sido aluna de Herbert Marcuse, um dos grandes nomes da Escola de Frankfurt. As pesquisas da Angela Davis revelam como os negros, e em especial as mulheres negras, elas continuam à margem da sociedade, sofrendo aí com processos efetivos de exclusão em relações sociais marcadas pela presença do racismo. Então, boa parte da nossa compreensão sobre o racismo na contemporaneidade deve muito às pesquisas, às obras e ao ativismo da Angela Davis. E aí vai ficar também uma recomendação de leitura, um livro que foi muito marcante na minha trajetória e que eu recomendo para você e que aparece aí na tela: Mulheres, Raça e Classe. É um livro que vale muito a pena a gente conferir, a gente ler, se debruçar e refletir, porque é uma obra que eu considero completa no que diz respeito à análise da temática proposta. A terceira personalidade negra aqui desse nosso papo é Frantz Fanon, que nasceu em Martinica, colônia francesa, em 1925, estudou medicina e psiquiatria em Lyon e acabou indo para a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o Fanon, ele teve, não necessariamente, uma viagem teórica, uma viagem conceitual, mas ele percebeu em termos concretos todos os horrores provocados pela intolerância, pelo ódio e pelo preconceito. Ele viu no nazismo uma
das expressões ideológicas mais desumanas da história, se não a mais, mas ele também viu o preconceito, em especial, evidentemente, o racismo, vindo da parte daqueles que lutaram ao seu lado nessa guerra. Eu recomendo, por sinal, uma obra magistral do Fanon, intitulada Peles Negras, Máscaras Brancas, onde o autor descreve os efeitos devastadores, os efeitos psicológicos devastadores provocados pelo racismo em vários contextos sociais. Até porque, na visão do autor, o racismo ele se manifesta como uma negação da própria humanidade, uma negação da própria humanização, do reconhecimento da humanização do outro pelo fato de ter uma pele preta. A minha quarta indicação é Lélia Gonzalez. É uma mulher que vale a pena a gente ter contato não só com sua obra, mas com sua trajetória. Estamos falando de uma grande intelectual brasileira formada em História e também em Filosofia, com mestrado em Comunicação Social e doutorado em Antropologia. Podemos dizer que Lélia Gonzalez ela acabou assumindo um papel de protagonismo no que diz respeito à formação de um movimento negro unificado aqui, no nosso país. Uma brilhante pesquisadora sobre a condição social do negro no Brasil e também de importantes contribuições no que diz respeito às situações que nós encaramos no dia a dia que acabam sendo extremamente negativas para as mulheres negras aqui do Brasil. A obra que eu recomendo é uma obra que eu li recentemente, intitulada Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É um livro extremamente necessário para os nossos dias e que acaba ampliando a nossa visão sobre essa questão que ainda se faz presente de forma brutal, de forma cruel, que é a discriminação dita racial. E para fechar essa nossa difícil seleção, pelo menos como eu falei no começo do vídeo, vamos dizer que é a primeira seleção de pensadores negros, porque de fato, e ainda bem, nós temos representatividade, nós temos grandes ícones, grandes intelectuais, pensadores e pensadoras que não estão apenas produzindo academicamente, mas que também dão importantes contribuições em termos políticos, em termos de articulação de movimentos e também de se consolidarem como vozes importantes para dar visibilidade a problemas que muitas vezes são negligenciados ou que são até negados pela sociedade. E como eu falei, o critério fundamental foram pensadores que eu acabei tendo contato, que foram importantes para a minha formação, tanto acadêmica quanto profissional. E aqui eu fecho com Milton Santos. Nascido em 1926, se formou em Direito na Universidade Federal da Bahia, tendo feito a sua pós-graduação na Universidade de Estrasburgo, na França, na década de 50 do século passado. Foi docente na Universidade Federal da Bahia, recebeu o título honoris causa e ele também foi professor convidado na Universidade de Toronto e também trabalhou com Noam Chomsky no MIT. Milton Santos é apenas um cara considerado um dos grandes pensadores negros do mundo, tendo contribuído fundamentalmente para a geografia de forma crítica, trazendo aí uma série de ideias a respeito da globalização e a respeito do chamado Terceiro Mundo, apresentando uma visão minuciosa sobre o subdesenvolvimento de algumas nações e revelando que nós temos um sistema global econômico, que faz com que as pessoas elas deixem de ser cidadãs e passem a ser consumidores. No caso de Milton Santos, o desafio eu considero ainda maior de você destacar uma obra, mas aí sendo fiel ao meu critério, uma obra que foi muito importante para mim, que foi o primeiro contato que eu tive com o Milton Santos enquanto pensador. É uma obra que aparece aí na tela, obra intitulada Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. E assim nós fechamos esse nosso time. Eu reforço a importância de você curtir esse conteúdo, você compartilhar, de você se inscrever. Mano, se inscreva no canal, não deixe, não finalize essa nossa troca aqui, essa nossa interação, não finalize sem antes se inscrever e deixar sua curtida. Você pode nos comentários recomendar outras obras desses autores e autoras e também você pode dizer, caramba, senti falta de determinada pessoa, e aí a gente vai montar uma nova lista para um outro papo sobre 5 pensadores negros fundamentais, beleza? Então, vamos nessa. Até o próximo papo. Lembrando que aqui no canal toda quarta nós temos conteúdo novo. Um grande abraço e a gente se vê.